povo de Deus na paz do Senhor Jesus? Amém. Abramos as nossas Bíblias na epístola que escreveu o apóstolo Tiago. Capítulo 5, vamos ler a partir do versículo 13. Se você está aí com a sua apostila, deixa eu pegar a minha. O tema que nós temos aqui, curando a tristeza, semana 2. Então vamos lá. Tiago 5,13. Enquanto você procura, eu quero louvar ao Senhor, agradecer a Deus por mais esta noite de adoração, por ter nos trazido em paz a sua casa. Deus continue abençoando o nosso pastor presidente, pastor Elias, missionária Lígia, todos os irmãos que aqui se reúnem nesta noite. Você encontrou Tiago 5,13? Diga amém. Amém. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Versículo 13, eu vou ler novamente a parte A. Gostaria que você repetisse após mim, diga: está alguém entre vós aflito? Ore. Levante as suas duas mãos, se você pode, aos céus e ore comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, somos gratos a Ti pela Sua igreja que se reúne nesta noite com fervor, com gratidão, com sacrifício. Senhor, nós nos inclinamos diante do Teu altar e pedimos a revelação plena da Tua palavra. Só esta palavra pode ir até a divisão da alma, espírito, juntas e medulas. Que o Senhor seja engrandecido e glorificado, hoje e para todo sempre. Amém. Tome o seu lugar dando glória a Deus e aleluia. Meus amados irmãos, eu quero vos falar nesta noite sobre o tema: a oração curando a tristeza. Diga após mim: a oração curando a tristeza. Nós lemos aqui um texto da epístola do apóstolo Tiago. A epístola de Tiago é conhecida como o livro da sabedoria do Novo Testamento. Assim como Provérbios é o livro da sabedoria do Antigo Testamento. É claro que todos os livros da Bíblia incluem sabedoria, mas coube à epístola de Tiago também este mérito. Nós lemos aqui no versículo 13 a expressão que diz: está alguém entre vós aflito? Esta expressão aflito, no original grego, é kakopatel, que significa sofrer infortúnio, necessidade, enfermidade, tribulação, privação. Então, esse tipo de aflição ou de tristeza, de pesar, ele pode estar relacionado a uma doença, pode estar relacionado a uma tribulação, pode estar relacionado à privação de alguma coisa ou algum tipo de necessidade. E aqui da parte do apóstolo Tiago, o escritor Tiago, a orientação acerca da oração. Então nós vamos trabalhar trazendo a oração associada a algo, para que assim nós possamos encontrar a cura para a tristeza. Quando Deus me orientou a falar dessa forma à igreja, eu entendi que uma pessoa que ora, preste bem atenção nisso, porque para mim foi uma verdade reveladora. Uma pessoa que tem o hábito de orar, que ora com frequência, ela está sujeita à tristeza, à aflição, caso essa oração não seja associada a alguns tipos de ações que nós queremos enfatizar aqui nessa noite.
Então eu posso dizer à igreja de uma forma bem sucinta, que para nós alcançarmos a cura para a tristeza, não basta nós orarmos. Existem algumas outras ações que nós precisamos ter para alcançar esta bênção. A palavra do Senhor que lemos no versículo 14, diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele. Então nós estamos falando sobre a oração curando a tristeza. O primeiro item, o primeiro tópico que nós queremos salientar é da oração associada à comunhão. Então não basta eu orar, eu preciso ser um crente que caminha em unidade, que caminha em comunhão. Foi dito aqui que os irmãos têm se unido, têm se engajado para realizar a obra de Deus de forma mais adequada, com excelência. Aqui o texto sagrado diz: se alguém está doente, como nós nos referimos ao versículo anterior, que fala da aflição, então essa aflição pode ser uma doença. No original, nós não conseguimos interpretar de forma clara se a doença é física ou emocional. Como nós estamos tratando, os irmãos estão aqui aprendendo acerca da cura das emoções, então vamos tratar dessa doença como sendo uma doença emocional. E a indicação do autor diz: chame os presbíteros da igreja. Diga após mim: oração associada à comunhão. Como eu vou chamar alguém se eu não tenho comunhão com essa pessoa? Como alguém vai receber a cura para a tristeza, a cura das emoções, a cura da alma, se essa pessoa anda dividida com a sua liderança? Aqui, quando a Bíblia fala de presbíteros, fala dos líderes da igreja, daqueles que estavam exercendo primazia. E o autor diz: se você está doente, chame os presbíteros. Como nós podemos chamar alguém à nossa casa para que ele esteja apresentando uma oração, um clamor a Deus em nosso favor, se nós não respeitamos aquela pessoa? Se dentro do nosso lar nós não prezamos pela imagem dos líderes da igreja? Eu tive da parte de Deus um importante ensino acerca de autoridade espiritual. E eu vou dizer isto aos amados irmãos, na autoridade do Espírito Santo. Tem muito crente nas nossas igrejas triste, abatido, pesaroso. A alegria do Espírito está inundando a igreja. Os rios do Espírito estão passando. O crente que está do lado está recebendo gozo, está falando em línguas. O pastor, o pregador está profetizando a bênção. E o crente se sente abatido, se sente entristecido. Ele entra na igreja de um jeito e ele sai muitas vezes, me permita dizer, pior do que entrou. Parece que a nuvem de glória não alcança. Ele não consegue ser tocado. E aí ele começa a culpar a liderança, ele começa a culpar aqueles que trazem a mensagem, aqueles que realizam a obra de Deus. Mas eu vim aqui nessa noite, segundo a ordem de Deus, dizer para você que tem muito crente triste hoje porque está tocando em ungido de Deus. A Bíblia diz: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Tem homem de Deus e mulher de Deus me ouvindo aqui nesta casa, e você sabe que a chama do Espírito Santo na sua vida, ela tem se esfriado. Você não tem mais aquela alegria, irmãos. O gozo no Espírito Santo, o gozo é uma atribuição do fruto do Espírito Santo. Fruto do Espírito, Gálatas 5, versículo de número 22, fala do gozo, fala da alegria. Então a alegria que nós temos, que combate a tristeza, não é uma alegria ligada às coisas deste mundo, às coisas passageiras, mas é uma alegria do Espírito. Mas quando o crente é um crente que tem um espírito faccioso,
É um crente que murmura de sua liderança, que não se alia, que não se une, que não trabalha, que não contribui, que não soma. Ele não recebe essa alegria. Então Satanás tem uma brecha na vida desse crente, de plantar uma semente de tristeza. Então não importa se ele está empregado, se ele está alimentado, se ele está bem vestido, ele não tem alegria, ele não tem gozo, ele não recebe aquilo que o Espírito Santo tem para dar. E eu sei que aqui nessa noite eu me dirijo a homens e mulheres que precisam receber a cura da parte do Espírito de Deus. Eu vim aqui para te dizer que da mesma maneira que Jeremias declarou que havia bálsamo em Gileade, também há bálsamo para curar as tuas feridas. Levante a sua mão que eu quero te abençoar. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro que a unidade vai trazer cura, a comunhão entre as lideranças, a comunhão entre os obreiros, a comunhão entre as mulheres, a comunhão da igreja com o ministério, vai blindar o povo de Deus. Meu amado irmão, eu que estou aqui, você que está aí, nós temos que emanar a alegria do Espírito Santo, que caiam por terra agora Tobias, Sambalate e Gesem, e todo espírito de divisão, de facção, meu amado. Tem pessoas aqui que estão sendo vítimas de setas e dados inflamados do maligno, mas o Espírito de Deus me ungiu para pregar, e eu declaro que através da sua humilhação, através de você chegar para mais perto, na mais tom de fácia, Jesus estava na sinagoga e ele disse ao homem que tinha uma das mãos mirrada: estende a tua mão e vem para o meio, vem trabalhar na obra, respeita o teu pastor, respeita a tua liderança. Jeová está cobrando de ti, mas hoje aqui Deus está determinando a cura. Eu levanto a minha mão e declaro que Jeová Rafa ainda cura para aqueles que se humilham na presença dEle. Aramante ondoi sanda caia sorio mandai. Zele pelo nome dos obreiros, zele pelas lideranças. Sempre que meu esposo e eu temos algo para conversar, e às vezes nós precisamos falar de alguns assuntos, principalmente no período em que estávamos pastoreando, nós nunca falávamos na frente dos nossos filhos, nunca. E até hoje, seja qual for a situação, os irmãos sabem que nós servimos a Deus na Regional de Mauá, nem sempre eu estou lá, e a gente passa por algumas situações adversas, como itinerante. Eu tenho uma irmã, uma jovem, uma abençoada mulher de Deus que me acompanha, e no sábado nós passamos por uma situação muito difícil. Os celulares estavam desligados, o meu estava com defeito, o dela estava descarregado, e às vezes, meu esposo perguntou: mas ninguém te ajudou, não tinha alguém? E até o esposo dela também, quando chegou em casa, disse: mas o que aconteceu? Como deixaram vocês sozinhas assim? Eu já tinha feito serviço, irmão? Então, as coisas vão acontecendo. Mas eu procuro nunca falar. Quando eu cheguei em casa, meu esposo já tinha ligado para o marido da Mônica, para o Michael, e ele falou: também não consigo falar com a minha esposa, e não consigo falar com a missionária. Mas nós chegamos em paz, chegamos bem, guardados por Deus. Conseguimos resolver tudo a tempo, chegamos em um horário bastante avançado, mas guardado e protegido pelo soberano. E quando meu esposo perguntou, que eu cheguei e disse: o que aconteceu? Eu falei: depois a gente conversa. Depois que os meninos se retiraram, aí eu expliquei para ele algumas situações ali que aconteceram, mas nós fazemos a obra de Deus para abençoar o povo, para que o nome do Senhor seja glorificado e para que em tudo Ele se agrade de nós. Eu procuro proteger os meus filhos, a minha família muitas vezes, para que não haja uma interpretação errônea, para que não haja nenhum tipo de sentimento contra a liderança, seja a liderança de qualquer ministério, para que eles cresçam tendo desejo de fazer a obra de Deus. Recentemente eu ouvi do meu filho, e eu achei isso muito importante, muito interessante. Ele participou de um pedacinho da reunião de obreiros, o mais velho. Ele estava trabalhando na cantina, e eu não pude estar porque eu tinha uma agenda pela manhã, em um congresso,
E aí eu estava já na cozinha ali preparando a refeição e ele entrou e eu achei tão bonito. E ele estava assim com os olhos brilhando, o Abner, né? Meus filhos estão com os adolescentes aí sendo instruídos, vieram comigo hoje. E ele estava assim com os olhos brilhando. E ele falou: mãe, o pastor Flávio, ele é demais. Mãe, ele é demais. E eu falei: sim, meu filho, ele é demais em quê? Ele disse: ele é demais em tudo, mãe. Ele é demais em tudo. Aí eu fui perguntando qual era o teor da mensagem. E aí ele foi falando, né, da instrução que os obreiros receberam. E ele disse: mãe, eu quero ser assim, eu quero ser assim, eu quero pregar assim. E ele disse para mim: será que vai dar? Eu falo: claro, meu filho. Ora, busca Deus. Deus vai te dar. Deus pode te usar de forma poderosa, como este homem de Deus, como outros pastores que estão à frente da obra. Mas se na casa, meus irmãos, há alguma expressão contrária, alguma murmuração, mancha a imagem do ungido de Deus, aquele adolescente, aquele jovem, aquela criança, ele vai crescer com uma impressão contrária de sua liderança. Ele precisa entender que aqueles que fazem a obra de Deus são homens limitados, são homens com deficiências, são homens com algumas falhas, mas são homens que Deus escolheu e que nós devemos respeitar. Eu sinto a unção de Deus aqui entre nós nesta noite. Que o Senhor Deus me guarde. Que o Senhor Deus te guarde, de deixar de honrar os ungidos de Deus, de deixar de dar honra a quem tem honra, irmão. Não fale mal da liderança, não ouça pessoas que falam mal da liderança. Seja uma pacificadora, seja um pacificador, e você vai ver que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Se você pode, levante a sua mão e dê glória ao grande Rei. Obrigada, Jesus. Então nós precisamos, em primeiro lugar, irmãos, a oração que nós temos aqui como título da mensagem, a oração curando a tristeza, é uma oração associada à comunhão. Aqui, de forma específica, o homem de Deus, Tiago, ele fala sobre os líderes, sobre os presbíteros, os líderes maiores da igreja naquele período. Mas nós devemos utilizar este ensino importante para nos aliar às lideranças, para auxiliar. Não espere você ser alguém para ajudar. Não espere você ter um cargo de segundo, de terceiro, de ocupar um espaço na diretoria. Ajude aonde você puder ajudar. Eu quero confessar algo aos amados irmãos aqui, estava pensando ali, quando cheguei. Quando nós chegamos aqui, chegamos em boa hora, uns 40 minutos antes, meia hora antes do culto começar, estava entrando uma van. Eu olhei que na van, acho que boa parte dos que estavam ali eram pessoas com mais idade. Eu digo velho, irmão, não sei se ofende, mas idosos, né? Eu vi uma van e essa van entrava e os que estavam dentro da van, é isso mesmo, eu olhei assim, todos com as suas cães brancas, né? Eu também tenho um pouquinho, mas é que a gente dá uma escondida. E eu olhei aquela van, eu confesso aos amados irmãos, o pastor Mesaque estava ao meu lado, eu me emocionei, me deu vontade de chorar. E eu disse para o meu esposo: eu queria tanto dirigir uma van dessa, não disse mesmo? E ele olhou para mim, balançou a cabeça: eu dirijo bem, eu não tenho habilitação para esse tipo de carro, mas, irmãos, deve ser um privilégio tão grande. Eu comecei a olhar aquelas irmãs dentro da van, assim, eu disse: meu Deus, já pensou eu ali levando esses homens e mulheres de Deus, que têm de crente o que eu tenho de vida, que lançaram os alicerces das Assembleias de Deus, pessoas que dobraram seus joelhos, muitas vezes em tempos que não eram tão bonitos, tão bem cuidados como esse que nós adoramos ao Senhor. Eu disse: meu Deus, que privilégio, eu queria ser motorista de uma van dessa. Irmãos, eu acho que eu ia chegar chorando na casa deles, ia voltar chorando de alegria, de satisfação, de poder servir alguém. Eu vim aqui nessa noite com uma palavra de exortação, para trazer você para mais perto, para o centro da vontade de Deus. Ainda tem lugar na igreja para quem quer servir.
Eu não sei se tem muitas vagas para todas as autoridades que nós temos eclesiasticamente falando, mas se você quer ser servo, ainda há lugar para servir. Se você é servo, levanta a sua mão e dá glória a Deus. Sirva seu pastor, sirva a sua igreja com alegria, e a tristeza não vai te alcançar. Amém? Vamos seguir adiante, meus amados, versículo 2. Tópico 2, versículo 15. E a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então a primeira verdade, diga após mim: oração associada à comunhão. Diga após mim: oração associada ao perdão. Então aqui nós entendemos que para que eu alcance cura não basta orar. Eu preciso me unir. Eu preciso vir para o meio. Provérbios 18:1 diz que aquele que se isola vai contra a verdadeira sabedoria. Então ter sentimento faccioso, não trabalhar com a liderança, isso pode trazer tristeza. Porque Deus não criou o homem para viver isolado. Criou o ser humano para viver em comunhão, em comunidade. Segunda verdade, a oração associada ao perdão. Aqui nós encontramos uma importante lição. O apóstolo diz: o homem de Deus, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Uma das coisas que adoece a alma do ser humano e pode ocasionar tristeza é a culpa. Diga após mim: culpa. Tem muita gente triste, sem o gozo do Espírito, sem a alegria da salvação que era tão importante ao salmista. Salmo 51, ele diz: Senhor, não me lance fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito, me devolve a alegria da salvação. Então o salmista sabia que devido ao pecado que ele havia cometido, ele podia ser vítima da culpa. E nós sabemos que a culpa, ela rouba a alegria. Uma pessoa que não se sente perdoada é alguém que vai ter a sua alegria roubada, porque constantemente ela será acusada. Satanás tem essa tarefa. Um dos seus nomes é acusador. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. A Bíblia diz que se os nossos pecados forem vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a mais branca lã. O escritor aos Romanos diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu fui impulsionada pelo Espírito neste dia a declarar esta verdade que eu vou pronunciar sobre a igreja neste momento. Tem pessoas aqui que já receberam de Deus o perdão, mas você próprio não se perdoou. Eu conheço pessoas assim, pessoas que nós aconselhamos, que nós pastoreamos, que cometeram faltas, mas que foram disciplinados, cumpriram a sua disciplina, se mantiveram na igreja, reconstruíram a sua vida, mas ainda mantém em si a culpa. Então ele acha que ele não é digno de falar em línguas, ele acha que ele não é digno de receber o batismo no Espírito Santo, ele acha que ele não é digno de fazer parte do ministério, de estar aliado àqueles que realizam a obra de Deus. Mas essa noite é noite de libertação, é noite de cura, é noite de Deus declarar que você está perdoado, que o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário, ele foi mais do que suficiente para perdoar todo e qualquer pecado. Eu não sei qual é a sua condição em termos de culpa nessa noite, mas eu sinto a presença do Deus perdoador aqui. Andarablastom de Cassamar, do Jesus que olhou para aquela mulher pecadora e disse: aonde estão os teus acusadores? E ele disse: eu também não te culpo, eu também não te condeno. Meus amados irmãos, o ser humano muitas vezes
mesmo estando ligado à igreja, ele tem ações malignas. Eu me recordo de um momento em uma igreja que nós pastoreamos. Nós recebemos um casal, a igreja recebeu com alegria, o pastor anunciou a vinda deles. E eu estava sentada no círculo de oração, e durante o culto, a irmã nem esperou eu terminar, o culto terminar para falar comigo. Ela disse: irmã Andréia, a senhora vai ter que ter cuidado com essa mulher. E eu não gosto de conversar no culto, meus amados, a não ser com o meu amigo Espírito Santo. Mas como esposa de pastor, a gente tem que suportar os mais fracos. E eu disse: pois não, minha irmã. E ela disse: essa mulher era a mulher mais promíscua desse bairro. Ela dormiu com muitos homens, ela passou pela mão de muitos homens. Eu falei: mas agora ela é uma nova criatura. Ela não é mais aquela mulher, me permita a expressão, que foi a expressão que ela usou, que roubava o marido dos outros. Agora ela está lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Dos seus pecados, das suas transgressões, eu não me lembro mais. Meu amado irmão, eu não sei se tem alguém te lembrando dos erros que você cometeu, mas eu vim aqui na autoridade do Espírito Santo para dizer que você está livre. Conheça a verdade e a verdade te libertará. Você está habilitado a receber a alegria do Espírito. Eu sinto que tem pessoas aqui que tem uma barreira, um bloqueio, até para receber o batismo no Espírito, para falar em novas línguas. O acusador diz: você não é digno, olha o que você fez, mas você se arrependeu. Você foi perdoado. Deus está colocando o script que te era contrário cravado na cruz, e agora você pode marchar, triunfar de cabeça erguida, porque os teus adversários, eu sinto isto aqui, estão caindo por terra, porque a obra de Deus na tua vida é grande. E não há culpa que vai te impedir. Receba o perdão que vem de Deus. Eu sinto Ele aqui bem perto de mim. Eu sinto Ele aqui bem perto de você foi absolvido, você foi perdoado. Há um carimbo divino descendo sobre aquilo que era acusação sobre a sua vida. Você vai ver a obra que Deus vai realizar dentro de poucos dias no teu viver. Há bálsamo descendo para curar culpa aqui. Receba o perdão de Deus em nome de Jesus. Eu recebi uma família em minha casa há poucos dias atrás. Uma família que nós cuidamos, nós pastoreamos, mas antes de pastorear, cuidamos também quando eram jovens, quando trabalhávamos na liderança dos jovens. E o rapaz, era uma pessoa, quando eu o conheci, estava trabalhando na obra de Deus com a juventude, ele era recém-saído, havia saído recentemente da extinta FEBEM. Ele era novo convertido. Naquele período Deus salvou muitas almas ali, e ele foi um dos que veio para Cristo com seus irmãos, com a sua família, com primos. Muitos ali vieram daquela região. E nós vamos fazer um acampamento, preste bem atenção nisso. Nós vamos fazer um acampamento, e eu me lembro, o retiro com a mocidade. E todo o dinheiro que eu tinha, que não era muito, eu coloquei em uma carteira e levei. Entreguei a minha irmã, e ela colocou na bolsa, no quarto, como se costuma fazer, e a carteira sumiu. E haviam indícios de quem havia entrado no quarto, porque era um alojamento de meninas, então os meninos não tinham acesso, mas viram aquele jovem saindo dali, entrando, e aí deu o entendimento de que ele foi a pessoa que furtou a carteira.
E eu me lembro que eu orei ao Senhor, o pastor veio falar comigo dizendo, eu era jovenzinha, tinha uns 19 anos, 20 anos, ele veio falar comigo e disse, irmã Andréia, eu não posso restituir o seu prejuízo. E eu quero saber se a senhora quer que eu faça aqui no acampamento, no retiro, uma vistoria nas bolsas. Nós vamos vistoriar todas as malas antes de sair. E vamos encontrar a sua carteira. Se ela não foi lançada fora, nós vamos encontrar. Mas eu já tinha orado ao Senhor. E Deus havia me confirmado que era aquele rapaz recém-convertido que havia furtado a carteira. E eu falei com ele, pastor, eu prefiro deixar como está. E eu me lembro das meninas que estavam comigo, eu era regente, uma delas disse, não, André, não pode. Como é possível um retiro de crente? Eu disse, olha, o que eu tinha na carteira realmente era muito para mim. Mas a vida desse menino vale mais do que o dinheiro. Ele vai ficar envergonhado. Ele vai ficar constrangido. Ele não vai continuar com a gente. Ele não vai conseguir permanecer. Vamos deixar como está. E hoje, para a glória de Deus, é um homem honrado, trabalhador, um excelente pai, um excelente esposo, um pregador da palavra, cheio do Espírito Santo, cursando faculdade de teologia e dando fruto para o reino de Deus. Andaramante ondoia sandacá. Oh, eu sinto a presença daquele que transforma, daquele que muda, daquele que age. Não importa se alguém olha para você e lança em rosto o teu passado. Deus está dizendo, esqueça-se das coisas que para trás ficam e prossiga para aquelas que estão adiante. Irmão, vai ter mudança em família aqui. Vai ter mudança em casamento aqui. Pare de lançar em rosto aquilo que ficou para trás e deixe o Espírito Santo de Deus trazer a cura. Quem recebe? Quem recebe, enche este lugar de adoração e louvor ao Trino Deus. Obrigada, meu Jesus. A oração associada ao perdão pode te blindar, pode te auxiliar na cura contra a tristeza. Você precisa receber o perdão de Deus. Pessoas que se cobram muito, eu sou uma delas. Quando erram, e todos nós erramos, do maior ao menor. E quando nós temos um certo conhecimento de Deus, uma certa experiência com Deus, nós nos tornamos ainda mais endurecidos quando cometemos um erro. Deus me faz lembrar de uma ocasião em que eu fui visitar uma irmã no bairro e ela me falou sobre o seu esposo. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. Um homem usado por Deus, muito usado por Deus. Ela disse que o conheceu na liderança de uma mocidade, casaram, mas ele entrou em atrito com a sua liderança. Não houve uma agressão física, mas sabe aquela conversa mais calorosa? Ele entrou em desentendimento com o seu pastor. O pastor acho que deu uma ordem para ele, foi isso? Se não me falha a memória. E ele discordou do pastor assim de forma muito enfática. Houve ali um certo calor na conversa. E aquele homem, ele se afastou da igreja. No momento que eu fui orar por aquela irmã, ela estava enferma, depois veio congregar conosco, porque a igreja era mais próxima de sua casa. Faziam 40 anos, que aquele ganhador de almas estava afastado dos caminhos do Senhor. Porque ele era um homem muito efetivo, apesar de jovem, casado recentemente. Era um homem muito efetivo na obra, era um homem muito disposto, era um líder com resultados positivos. E ele não aceitou o seu próprio desequilíbrio, ele sabe que ele errou.
Ele não teve domínio próprio para aquela situação. E ele guardou a culpa, entregou o cargo, mesmo o pastor tentando conciliar: meu irmão, entendo, passou, vamos seguir adiante. Ele se sentiu culpado pelo que fez, entregou o cargo, saiu da igreja e permaneceu desviado até aquela ocasião por 40 anos. O pastor o perdoou. A liderança, os jovens, a irmã contou para mim, irmã Elisa, e ela dizia: irmã, a senhora tinha que ver o choro da juventude quando ele entregou o cargo, a comoção, o desespero. E logo depois que entrou o cargo, claro, a tristeza se instala, porque há um soldado que tinha que estar na batalha e deixou de estar. E aí ele deixou de vir à igreja, foi vindo com cada dia menos frequência, até que não pôs mais os pés em uma casa de oração, por causa de uma divergência. E o pastor o perdoou, disse: não, irmão, eu entendo, a gente está tentando fazer a obra de Deus, o senhor quer fazer de um jeito, eu quero fazer de outro, mas está tudo bem, deixa para lá. Ele não foi disciplinado, o pastor não agiu de forma imprudente, todos o acolheram, mas ele não se perdoou. Eu não podia fazer isso, eu não podia ter agido dessa forma. E eu sei que tem pessoas, aqui me revela o Espírito, que tem um índice de cobrança sobre a tua vida muito alto, meu irmão. E Deus está dizendo que nessa noite, Ele está entrando com providência. Só a providência de Deus. Você já foi amado, perdoado, acolhido, instruído, aconselhado, mas permita a expressão, porque é a visão que Deus me dá. Você parou no tempo. Você encalhou, empacou. Mas hoje Deus, através dessa ministração, e eu sei que do óleo de cura que desce da oliveira, Deus vai trazer para você o perdão. Você vai se sentir perdoado. Irmão, eu sinto na unção do Espírito que está sobre mim, ela me dá esse entendimento, que tem fardos aqui, que estão sendo tirados do seu ombro. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Receba de Deus alívio. Eu sinto brisa, irmão, eu sinto brisa. Namante, tá, cara, é o refrigério de Deus soprando sobre a sua alma. Você foi absolvido. Ninguém pode trazer culpa sobre a sua vida, diz o Senhor. Ainda associada à oração e o perdão, nós precisamos aceitar o perdão, e nós precisamos também liberar o perdão. Quando eu estava estudando hoje, pela manhã e também à tarde, quando eu estava pesquisando, estava consultando alguns livros acerca do versículo 15, que fala sobre os pecados que serão perdoados, a oração da fé salvará o doente, e fala também sobre pecado. Há índices, há relatos da própria medicina, né, relatos da ciência, de que pessoas que guardam mágoa, pessoas que não perdoam, eu não quero com isso que você entenda que toda pessoa que sofre de câncer é alguém que não perdoa, mas há índices, há números da ciência, em que há um índice maior, há um número maior de pessoas que foram acometidas de um câncer, e são pessoas que na sua vida, na sua história, foram marcados, foram traumatizados, e eles levaram consigo esse trauma. Então não é uma coincidência, há estudos que trazem essa revelação, que trazem essa verdade. E nós sabemos que a mágoa, a falta de perdão, impede que a alegria do Espírito, registrada em Gálatas 5:22, nos alcance ou floresça. O que não falta, meus amados irmãos, são pessoas para nos afligir,
né? O termo que nós lemos inicialmente, no versículo 13, há alguém entre vós, está alguém entre vós aflito? Essa aflição pode ser de necessidade, de algum infortúnio. Pode partir de uma traição, de uma decepção. E nós precisamos associar a oração à liberação do perdão. Preste atenção nisso. Se eu for acumular mágoa, se eu for acumular ira, e você também, de todos aqueles que nos ofendem, irmãos, nós vamos deixar de respirar. Nós vamos ser sucumbidos pelo mal. Eu estava conversando ao vir para cá com meu esposo, acerca de algo que eu aprendi com Deus na itinerância. Eu aprendi com Deus ao longo desses 22 anos na itinerância, que eu tenho duas formas de ser itinerante. Ou eu me torno alguém estrelado, cheio de requisitos, ou eu me entrego aos cuidados do Pai. Eu optei pela segunda decisão. Então, para você ser itinerante hoje, você tem que tomar duas decisões. Quando a pessoa te chama, né, se você quer se proteger humanamente falando, já vai dizendo tudo o que você quer. Eu, por exemplo, já fui abandonada no aeroporto. Liguei para o pastor, ele disse, se vira, liga para o seu pastor lá de São Paulo. Mas tem pregadores que eles fazem uma lista de requisitos. Eu só fico em hotel se for de 3 estrelas para lá. Eu não viajo de ônibus. Eu não fico na mão, na casa de nenhum irmão. Só fico se for em hotel. Eu preciso disso, não como aquilo, isso tem que ser feito antes, aquilo eu não gosto, isso aqui para mim não serve. Então ele libera uma lista do que ele quer, do que ele precisa. Ele pode se poupar de algumas decepções. Mas eu preferi confiar no Senhor. E aí quando a gente confia em Deus, às vezes a gente passa por algumas situações difíceis, porque Deus nos prova a confiança que temos nele. E já teve pessoas que disseram para mim assim, não, você tem que ver antes, você tem que pedir isso, você tem que cobrar aquilo, você tem que especular, então vamos parar, porque eu vou deixar de ser voz que clama no deserto, e vou me tornar um artista do púlpito, e eu não sei ser artista, eu sei ser profeta, eu sei ser mensageira, eu sei ser pregador, eu não fiz curso de teatro, eu me coloquei como sacrifício no altar de Deus. Então vamos assim. E eu não sou de chorar muito. Mas às vezes a gente chora. Às vezes a gente chora. E eu me lembrei uma noite que eu estava chorando por algo que eu havia passado. Uma decepção, um infortúnio. E ali Deus falou comigo o texto que está em Filemão. Onde Paulo, defendendo Onésimo, escreve a Filemão dizendo, se te fez algum dano, se te deve alguma coisa, coloca isso na minha conta. Olhe para mim. Eu não sei quem está te devendo amor. Eu não sei quem te deve consideração. Eu não sei quem te deve respeito. Lá mais tocou. Eu não sei quem te feriu, quem te magoou, quem te humilhou, quem te traiu. Mas eu vim aqui hoje como porta-voz do céu. E Deus manda te dizer o que Ele diz a mim em muitas noites. Coloca isso na minha conta. Coloca isso na minha conta. Levanta a tua mão em nome de Jesus que eu vou te abençoar. Nenhuma raiz de amargura vai te privar da graça de Deus. Nenhuma raiz de amargura vai roubar teu sorriso. Nenhuma raiz de amargura vai roubar minha pregação. Nenhuma raiz de amargura vai tirar meu glória a Deus, meu aleluia, minha língua estranha, a profecia que Deus coloca na minha boca. Eu sinto Deus desenterrando o dom aqui. Arabatai comenderavas.
Perdoa essa pessoa que tocou em você. Perdoa essa pessoa que disse que você não é pregador, que você não é pastor, que você não é profeta. Perdoa, 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 perdoa. Porque eu vejo Deus abençoando e trazendo a glória da última casa maior que a da primeira. Assim diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. No lugar da afronta tereis dupla honra. Eu estou sentindo Deus passando aqui. Ele está passando entre os obreiros. Ele está passando entre os músicos. Tem casal que precisa se perdoar. Tem pai que precisa perdoar filho, que precisa perdoar pai. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida nos próximos dias. Entra por essa porta de perdão. Ela está aberta, irmão, eu estou vendo. Meus olhos espirituais estão bem abertos. Passa por ela, que você vai ver o regozijo que vai chegar aí dentro. Tem homem de Deus aqui que vai pular igual menino na presença do Senhor. Tem mulher de Deus aqui que, se liberar perdão, vai dançar igual Miriam dançou quando as águas do grande mar se abriram. E Deus está dizendo: eu estou abrindo o mar aqui, sim. Ele está abrindo o mar. Ele está abrindo o mar do ressentimento, da falta de perdão, para você passar. E você vai cantar com alegria. Se você tem glória, dá glória, irmão. Se você tem aleluia, levanta a mão e oferece a Ele. Obrigada, meu Jesus. Obrigada, meu Jesus. Eu sinto Deus operando aqui. Eu sinto que tem mensageiro, ministro de Deus, para servir crente aqui. Eu aprendi com Deus, porque eu sou uma pessoa que carece. Eu estudei muito, irmão, muito, o perdão. Pensa numa pessoa, essa que vos fala, que tem na sua natureza uma inclinação para não perdoar. Sou eu. E eu estudei muito isso, anos e anos a fio. E eu disse: Senhor, nenhuma raiz de amargura vai impedir o fluir da tua graça. Deus tem torrentes, essa palavra que Ele me dá, torrentes de águas do Espírito. Meu Deus, não é batismo no Espírito Santo nos nossos cultos para 1, 2, 3, não. É por atacado, como diz a minha mãe. Ela diz assim: no meu tempo, era por atacado, filha. Deus ia batizando assim. O Espírito de Deus ia tomando criança, adolescente. E se há alguma pedra da falta de perdão impedindo esse milagre hoje, o poder da ressurreição, que trouxe Lázaro à vida, que trouxe Cristo ressurreto, que à direita do Pai está trazendo para você a oportunidade. É milagre que eu vejo aqui. Se para você não é, para mim é. Liberar perdão para mim é obra de milagre, e você vai receber esse milagre na sua vida, em nome de Jesus. É milagre. Hoje eu sou livre. Sempre tem alguém na minha lista, viu, irmão? E nunca vai faltar. Sempre tem uns 2, 3 nomes ali. Sempre tem. Mas eu não tenho tanta dificuldade, porque a gente vai exercitando aquilo. A gente vai exercitando. Eu me lembro de uma situação que meu esposo pastor passou. Vou contar uma situação de raiz de amargura em mim, de falta de perdão, liberação de perdão. Ele passou em uma igreja que pastoreou um obreiro. Queria que ele agisse em desconformidade com as regras do ministério. E nós agimos de acordo com aquilo que é determinado. Principalmente no que diz respeito às finanças, tudo.
tudo. Mas esse caso incluía as finanças. E meu esposo, dirigindo-se ao evangelista, acho que era evangelista, ele disse: olha, irmão, eu não tenho da sede, do ministério, autorização, eu sou só o pastor da igreja, as finanças, elas são registradas, enviadas para o templo sede, nós não temos ação, eu não tenho competência, eu não tenho autorização do nosso presidente para fazer uso desse dinheiro, para nenhum tipo de ação social. Era uma ação social, mas nós não tínhamos autorização, então nós só tínhamos autorização para uma certa quantidade de tarefas e aquilo nós cumpríamos. Eu não participei da reunião, mas nós somos uma carne. Se você ama o seu marido, ama a sua esposa, você vai sentir com ele. E aquele homem se ergueu na mesa ali, onde eles estavam reunidos, e ele disse que o meu esposo não era homem. Disse: o senhor não é homem. E nós estávamos apenas dirigindo a igreja de acordo com as regras, como aprendemos com os nossos pais e como fazemos até o dia de hoje. Não podemos de forma alguma ir além do que está na nossa competência. E aí meu esposo me contou isso, claro, nós temos que compartilhar, oramos juntos. Eu estava estudando na época, estava no seminário. E esse evangelista, esse homem de Deus, ele tinha um nome bíblico, ele tem um nome bíblico. E todas as vezes que o professor citava o nome dele, irmãos, eu já sentia um negócio assim por dentro. Não era o nome dele, era um nome na Bíblia, que era igual dele. Mas a minha mágoa era tanta, que meu coração acelerava. Falava: meu Deus, quando vai terminar essa matéria? Para eu não ouvir mais o nome desse homem. Então, ouvir falar o nome bíblico, que era o mesmo dele, me deixava assim, com o coração acelerado. Sentia assim até um certo calor. Tamanho era o sentimento que eu tinha de falta de perdão com relação àquele homem. Mas ele mudou para outro lugar, Deus trabalhou na vida dele, ele veio à nossa casa, pediu perdão, nós oramos por ele, em tudo Deus foi glorificado. Mas eu quero com isso ensinar os irmãos que o perdão não é algo imediato. Não abra mão de perdoar. Eu levei anos para perdoar algumas pessoas. Anos. Mas eu nunca desisti. E uma das coisas que eu tenho como confirmação da parte de Deus é que quando eu vejo a pessoa e meu coração não dispara de forma negativa, é porque eu perdoei. Eu estou em paz. Hoje eu posso pregar usando o nome desse obreiro, eu posso assistir aula de alguém que fale deste nome, e eu não sinto nenhum tipo de desconforto. Deus manda dizer a esta igreja que Deus vai preparar encontros de reconciliação. Andaramais tocou essa. Sabe o que Deus fez para eu encontrar esse obreiro? Eu viajei para ministrar a palavra a centenas de quilômetros daqui, quase 500 ou mais, em um ginásio, né? Em um ginásio, e ele estava lá, a mais de 500 quilômetros. Terminou o culto, ele veio conversar conosco, nos levou à sua casa, e eu disse: sarei, Jeová me sarou. Quando eu vi no meio da multidão, não senti nenhum tipo de desconforto. Quando o culto acabou, foi empreitada a bênção apostólica, ele já estava aqui. Eu olhei para ele com um olhar de amor. Aquilo não me trouxe nenhum desconforto. Meu irmão, tem relacionamentos familiares, tem relacionamento entre irmãos, em que haverá um grande renovo da parte de Deus. E esse renovo vai trazer avivamento para a tua casa, vai trazer avivamento para a tua vida, e em tudo isso Deus será louvado. Eu levanto a minha mão e declaro diante de principados e potestades da maldade, que eu estou pregando a uma igreja perdoada, e estou pregando a uma igreja que perdoa. Quem pode levantar as mãos e dar glória a Deus por isso? Versículo 16, para concluirmos, diz assim:
Confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros para que sareis. Então nós estamos baseados no tema oração, a oração, diga após mim, a oração curando a tristeza. Diga a oração associada à comunhão. Diga a oração associada ao perdão. Diga a oração associada à confissão. É muito importante o tema de confissão. Muito importante. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. A confissão nada mais é do que um reconhecimento do erro. Reconhecimento do erro. A pessoa que não confessa, ela ainda não reconheceu e não se arrependeu. E essa confissão, ela precisa ser feita em primeira instância a Deus. Porque é contra Deus, contra a sua lei, que nós pecamos. A palavra pecar vem do grego hamartia, que significa errar o alvo. Então, quando nós pecamos, nós erramos o alvo, fizemos aquilo que não deveríamos fazer. E eu preciso dirigir isto à igreja, ainda que pareça ser algo simples, comum, mas tem muita gente que acha que pecado que deve ser confessado deve ser um determinado grupo de pecados. Por exemplo, adultério. Esse é um pecado, um pecadão. Não existe na Bíblia essa classificação do que é mais ou do que é menos. Mas a mentira é pecado. Talvez não haja necessidade dentro do regimento da igreja. A gente precisa saber o que está dentro do regimento da igreja. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu me recordo que eu estava em um local, em uma outra denominação, e uma jovem me perguntou acerca do namoro cristão. Como deveria ser um namoro cristão? É claro que eu tenho como base aquilo que nós aprendemos na Bíblia Sagrada, e aprendemos com os homens de Deus e com os pais, acerca da pureza, né? De não dar lugar à lascívia, à fornicação. E ali ela veio falando comigo, o Espírito de Deus falou comigo, não responda, devolva a ela com uma pergunta. Eu disse, o que diz esse ministério aqui? O que diz o seu pastor? Ela disse, meu pastor disse que não tem problema, que está tudo bem. Falei, então tá bom. Ela está sobre esta liderança. Então, se ela estivesse em uma Assembleia de Deus, ela teria que procurar o pastor e fazer confissão da fornicação. Naquele ministério não há necessidade. Então não há necessidade. Então existem algumas falhas, alguns pecados que é necessário confissão ao ministério. Mas pecar, a Bíblia Sagrada nos diz, o apóstolo Paulo diz, que há uma guerra em nós. O bem que quero não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Meus amados irmãos, nós não passamos nem um só dia sem pecar. Não sei se tem algum anjo aqui, se tivesse, manifeste por gentileza. Se você for um ser humano, você não passa um só dia sem pecar. Por quê? Porque nós pecamos por pensamentos, palavras e ações. Controlar a boca, meu Deus, irmãs, eu que o diga, como é difícil. E o pensamento, então? Quando você vê, você já pensou. Olhei, julguei, pensei mal, murmurei em espírito, reclamei na mente, pequei. Então talvez não cabe você vir ao ministério e falar, olha pastor, na hora que o pregador estava pregando, eu estava sentado ali e eu pensei, quem foi que trouxe esse homem, essa mulher para pregar? O culto já está acabando. Talvez não seja necessário você vir à frente, diretamente fazer uma confissão. Mas é de extrema necessidade que você faça a confissão a Deus. Da inveja, do ciúme, meu Deus, do orgulho, da soberba, da raiva, do ódio.
quanta gente na igreja, me permita esta expressão, mesquinha, medíocre, arrumando confusão por coisa pequena. É o vaso que está um pouco, estou usando aqui um exemplo simples, é o vaso que está um pouco à direita, o outro que está um pouco à esquerda. É um microfone que foi trocado, alguém sentou no meu lugar. Eu já cheguei em igrejas que estavam vazias. E a irmã pediu licença, eu vi que ela vinha em direção ao meu banco, apesar da igreja estar vazia antes do culto. E ela disse, não, minha irmã, eu não quero que a senhora dê licença, eu quero que a senhora levante, porque esse é meu lugar. Uma igreja para 400 pessoas sentada que tinha 10. E ela disse, levante, porque esse é meu lugar. Quanta pobreza de espírito. Anamante andou e essa. E a frieza vai entrando nos nossos cultos. E a gente não consegue entender o que está acontecendo com a chama pentecostal. É que o crente em si mesmo, ele diz assim, eu não mato. Eu não matei ninguém hoje, não sei se você matou alguém. Não se manifeste, não está sendo gravado. Eu não roubei hoje. Eu não me prostituí, pronto. Não. Mas você tem sentimentos que precisam ser confessados. Você tem coisa aí que precisa ser melhorada. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa casa de oração. E eu sinto Ele quebrando resistência no interior de crente. Meu amado irmão, me permita dizer isto. Me permita dizer isto com a graça de Deus que está sobre mim. Não fique à margem do rio do Espírito, não. Vem para mais fundo, mergulha nas águas do Espírito Santo. Abandona essa tristeza. Entra no teu quarto e confessa, Senhor, eu sou um homem invejoso, eu sou avarento, eu sou apegado à mentira, mas eu quero que o Senhor arranque isso de mim e me encha do teu Espírito. Para concluir, meu amado, para que você tenha confirmação de que a falta de confissão traz tristeza para você. Salmo 32, já vamos orar. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Ouça com atenção o versículo 3. Você entrou aqui dizendo, Senhor, eu quero sentir o que esse povo sente. Eu quero mudar. Eu quero mudança aqui dentro. Então receba a resposta. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Está assim de crente azedo, mal-humorado, rançoso. Falta de confissão. Olha a resposta do salmista. É simples, irmão, está aí, ó, pertinho de você. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Versículo 6. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti. Essa oração é a oração de confissão. Você sabia? O santo que é santo reconhece pecado. Quem não reconhece pecado é porque é ímpio. Crente que acha isso aí, eu não preciso, é porque você não é santo. Porque todo aquele que é santo orará a ti. Oração de confissão. Há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas. Cacopatel. Águas
águas de tribulação, águas de necessidade, ramante, águas de infortúnio, águas de coisas difíceis de se passar, estas a eles não chegarão. Quando as águas vêm, o Espírito do Senhor arvora a bandeira e diz: ai não, ele pode até pecar, mas ele é como Davi, ele é rápido em confessar o seu pecado. Se coloque em pé para ser curado aqui hoje. Coloque a sua mão aqui no centro, onde está o seu coração. Deus me fez uma promessa no dia de hoje, e Ele disse assim: eu vou curar as emoções e também vou curar o corpo. Eu ouvi um aleluia gostoso. Deus te abençoe, irmã. Eu vou curar as emoções e vou curar o corpo. Eu gosto de perguntar, eu disse: meu Deus, é necessário que o teu povo coloque a mão no local da enfermidade? Ele disse: não, só aqui. Eu disse: por quê? Ele disse: porque tem doença do corpo que está com origem nas emoções. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei pecado e sararei a terra. Essa tristeza não é por causa de crise, essa tristeza não é para você mudar de igreja, essa tristeza é a mão de Deus te chamando para confessar teu pecado. Feche os teus olhos, abra a tua boca, o teu coração e começa a pedir: Senhor, me cura, eis aí, Senhor, a tua igreja, lavada, remida no sangue do Cordeiro. A unidade está sendo preservada, a unidade está sendo ampliada, meu Deus. Hoje esta mulher, esse homem, está saindo mais leve, o fardo da culpa não pesa mais. O Senhor está dando a ele habilidade para perdoar, e eu sei que após este culto haverá confissão diante de ti, e também haverá confissão diante dos homens, e a resposta é que enfermidades do corpo sairão através da cura da alma, para a glória de Deus. Contra os males deste mundo, Deus, cante com alegria. Não há mal que Deus não cure, pois tem dó. Com as duas mãos erguidas, Cristo cura sim, e está curando aqui. Cristo cura sim, você está curado. Seu amor